Governo do Estado divulga balanço de cirurgias eletivas até o momento aqui em Santa Catarina. E você vai ver também. OMS atualiza as diretrizes para o consumo de gorduras e carboidratos para uma dieta saudável. Um novo método pode ajudar a reduzir casos extremos de depressão. De acordo com uma nova pesquisa, os homens estão ajudando mais nas tarefas domésticas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Gente, hoje é o dia mais gelado do ano. Isso mesmo, não é mentira não e não é exagero. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina e também a Central Meteorológica do Estado, hoje foi o dia mais gelado de 2023. O amanhecer no estado ficou por volta aí dos 2 graus, mas a sensação térmica por volta dos -6. Portanto, se você sentiu aquela sensação gélida, não foi exagero. Hoje estava muito gelado mesmo em Santa Catarina, não teve assim uma geada muito forte, mas teve a presença de geada na Serra Catarinense. As temperaturas vão ficar aí bem frias durante essa semana, mas também você já prepara a sua imunidade, porque elas vão subir num grau elevadíssimo até a próxima quinta-feira e depois vem mais chuva. Você vai se atualizar já já com a previsão do tempo aqui dentro do nosso programa, mas já deixo bem claro, hoje foi realmente o dia mais gelado do ano, já que a gente teve um julho muito quente, de acordo até com a Organização Mundial da Saúde, foi o julho mais quente da história da marcação do planeta, e desde que eles estão marcando temperatura, foi o julho mais quente da história. Agora vem um agosto aí com o dia mais gelado do ano. Nesse momento aqui em Criciúma, sede da TV Primavera, tá a sensação térmica por volta dos 16 graus e a temperatura na casa dos 20, mas para chegar nesses 20 tem que ficar no sol, porque no tempo ali sem o solzinho, na sombra, tá gelado. E só mudando de assunto, em falar em gelado, em um assunto que volta a requentar, a famosa Serra da Rocinha, BR-285, que faz ali, né, a divisa dos estados de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, hoje está sendo vistoriada. Uma comitiva enorme de parlamentares, prefeitos de toda a região mesmo, sul, extremo sul, tá todo mundo lá em Timbé do Sul com a deputada federal Giovana de Sá, que é agora a deputada que encabeça todas as vistorias em obras federais, né? Então ela começou essas vistorias pela Serra da Rocinha, então hoje o DENIT já apresentou um plano para terminar, enfim, essa obra que está desde 2021 para ser terminada e nada, passa um, passa outro e não termina essa Serra da Rocinha, e agora vão fazer lá uma vistoria e um adendo para ver se essa serra sai do lugar. Por enquanto é só comboio que passa por lá e terminando a área de Santa Catarina, Rio Grande do Sul terminando a área dela, ali vai ter bastante tráfego e o turismo, né, vai alavancar bastante naquela região do extremo sul, por isso que a serra é muito importante que seja liberada, que seja construída, que seja terminada. Então amanhã a gente vem ampliando essas informações, porque era para começar essa vistoria por volta das 9 horas da manhã. A deputada foi terminar os agradecimentos por volta das 10h30. Então agora que eles estão subindo lá a serra para fazer a vistoria. Então amanhã dentro do Informe Região a gente vem com os adendos aí e falando um pouquinho mais sobre essa vistoria, o que vai ser encaminhado, né? Como a própria deputada disse ali na fala, junto com o deputado licenciado federal Ricardo Guide, que agora é secretário de Agricultura de Santa Catarina, também já se foi falado, já se foi colocado dinheiro e essa obra não vai. Então vamos ver amanhã quais são os desdobramentos agora com esse impulso do governo federal.
A Organização Mundial da Saúde informou que os casos de Covid-19 aumentaram 80% nos últimos meses em todo o mundo, mas a mortalidade reduziu cerca de 60%. Os dados publicados coincidem com um aumento perceptível da circulação de uma nova variante do vírus em países como Estados Unidos, Reino Unido e França, em pleno verão no hemisfério norte. Segundo o informe semanal da OMS, entre 10 de julho e 6 de agosto, foram reportados cerca de 1,5 milhão de casos, um aumento de 80% em relação aos 28 dias anteriores. O número de mortes caiu 57% e ficou em 2.500. A organização alertou que os números não refletem a situação real, já que os testes de diagnóstico e o monitoramento da pandemia despencaram. A OMS informou que mais de 17% dos casos de Covid-19 reportados em meados de julho foram atribuídos à variante EG.5, atualmente a mais detectada e que pode ser a responsável pelo recrudescimento. As autoridades sanitárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, França e Japão também anunciaram altas nos casos, embora modestas. Especialistas listaram aglomerações causadas pelas férias e uma diminuição da imunidade como possíveis motivos para o aumento de infecções. E o Supremo volta a analisar o recurso do Instituto Nacional de Segurança Social, de Seguro Social, desculpa, o INSS, sobre os pontos da decisão da Corte de dezembro, que validou a possibilidade de revisão das aposentadorias. O julgamento é feito em sessão plenária virtual, que vai até 21 de agosto. No formato não há debate e os ministros depositam seus votos em sistema eletrônico. Alexandre de Moraes é o relator da ação. O ministro acolheu parte do pedido do INSS, que entrou com recurso para limitar a revisão para a vida toda das aposentadorias. De acordo com o voto do ministro, os efeitos da decisão devem alcançar somente o futuro e, dessa forma, seria excluída a possibilidade de revisar benefícios já extintos, como por erro no cálculo ou morte do beneficiário. Também seria impossível recalcular parcelas já pagas até dezembro de 2022, nos casos em que a Justiça tenha negado o direito à revisão da vida toda. Em dezembro de 2022, o STF decidiu pela aplicação da regra mais vantajosa à revisão para os segurados que tenham pedido a aposentadoria antes da lei que criou o fator previdenciário. A medida alterou o cálculo do benefício. Até então, só eram consideradas as contribuições a partir de julho de 1994, início do Plano Real, o que prejudicava quem tinha salários mais altos antes dessa data. O INSS recorreu da decisão e o julgamento, que acontece em plenário virtual, vai até o dia 21. A Organização Mundial da Saúde também atualizou as diretrizes sobre o consumo de gordura e carboidratos como parte de uma dieta saudável. O objetivo é ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e de doenças associadas à obesidade, como o diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Segundo a OMS, as recomendações são baseadas nas últimas evidências científicas. Em destaque está a importância de levar em conta tanto a quantidade quanto a qualidade do que é consumido, assim como a importância de adicionar carboidratos de boa qualidade ao cardápio para reduzir o risco de obesidade e de doenças associadas, além de manter a recomendação de limitar o açúcar adicionado a 10% do total de calorias diárias. O novo documento fala em incluir frutas e verduras, por exemplo, e estabelece a quantidade para cada faixa etária. Em outras palavras, enfatiza a importância de não apenas excluir o que é ruim, mas também incluir o que é bom. Já o consumo total de gordura continua limitado a, no máximo, 30% da ingestão diária de calorias. Acima dos 2 anos de idade, é recomendado priorizar aquelas insaturadas, presentes em fontes vegetais como azeite, abacate, nozes, entre outros. As gorduras saturadas, encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como carnes e laticínios, devem ser limitadas a, no máximo, 10% do total. Já as chamadas gorduras trans, empregadas principalmente nos industrializados, não podem superar 1% das gorduras consumidas. O documento ainda reforça que tanto as gorduras saturadas quanto as gorduras trans
podem ser substituídas por outras do tipo mais saudável, ou mesmo por carboidratos contendo fibras, como grãos integrais, frutas e vegetais. O documento da OMS também traz indicações específicas para as necessidades de crianças e adolescentes, divididos por faixa etária. A seguir, governo do estado divulga os números do Zero Fila da Saúde. Quiz Sabedoria. Qual o significado do nome Sara? Opção A, rainha. Opção B, princesa. Opção C, abençoada. Opção D, agraciada. A resposta correta é a opção B, princesa. Inicialmente, seu nome era Sarai, mas Deus mudou seu nome para Sara quando prometeu que ela seria a mãe de nações e que reis sairiam dela. Essa mudança de nome refletiu sua posição como uma mulher de grande importância e influência na história bíblica, sendo a esposa de Abraão e mãe de Isaac, que se tornou um dos patriarcas do povo de Israel. Quiz Sabedoria. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia. Esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? No YouTube você vai encontrar diversos conteúdos para edificar sua fé diariamente. Tem o Show da Fé, Missionário Responde, SOS da Fé, live com o missionário e muito mais. E o melhor, é tudo gratuito. Inscreva-se, Missionário R.R. Soares. Ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Oi, Júlia. Oi, Dona G, tudo bem? Tudo bem. Chegaram numa hora boa, hein? Olha a surpresa que eu tenho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mãe, o livro do Billy Graham deve ser maravilhoso. Ju, Billy Graham foi uma das vozes mais importantes do século XXI. Ele aconselhou líderes mundiais e levou milhares de pessoas a Cristo. E tem mais, hein? A obra que Deus fez através da vida desse homem repercute até os dias de hoje. Nossa, vocês falando assim, eu quero conhecer um pouquinho mais da vida e do ministério de Billy Graham. Ju, é que Billy Graham pregava com o coração. Foram mais de 90 anos vivendo com convicção e sabedoria na palavra de Deus. Então pronto, eu vou querer levar. Eu também. Eu também. Adquira o seu agora mesmo através do nosso site, na nossa loja física, através do call center ou pelo nosso WhatsApp. E um método usado em casos de epilepsia, que é a implantação de um microchip no sistema nervoso, poderá ser uma solução para os casos mais graves de depressão. O segredo está no nervo vago, que se estende quase pelo corpo inteiro, desde o crânio até o intestino. É através deste caminho que são reguladas várias funções do corpo, como os batimentos cardíacos, a respiração dos pulmões, o aparelho digestivo e o intestino. Nesta cirurgia, os médicos implantam um microchip na axila e regulam, através de um tablet, os batimentos cardíacos, o nível de respiração e assim por diante. Funciona como um marca-passo para ajustar as conexões do nervo e evitar sobressaltos. Por enquanto, o tratamento não é coberto pelo SUS. O dispositivo não impede o paciente de iniciar novos tratamentos, como o uso de medicação ou psicoterapia. O método, que também é utilizado para tratamento de casos de epilepsia, já mostrou que é 70% eficaz
para reduzir os casos de depressão. Um problema sério, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, o problema deverá passar a ser a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Na América Latina, segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência em todas as Américas. E o governo do estado apresentou hoje pela manhã um balanço das cirurgias realizadas através do programa Zero Fila da Secretaria de Saúde. O governador do estado, Jorginho Mello, e a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, apresentaram nesta manhã a evolução do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas em Santa Catarina. Foram mostrados os principais números em comparação aos dados demonstrados no lançamento do programa em fevereiro, que incluíram a fila de espera por cirurgias eletivas, bem como a priorização do atendimento aos pacientes oncológicos. Nós tínhamos 117 mil pacientes aguardando a consulta cirúrgica. Desses 117 mil, nós já consultamos praticamente 83 mil, e dos 83 mil, 50 entraram para fila de cirurgia. É por isso que a gente fala em qualificar esta fila, e para isso, inclusive, nós vamos utilizar os mecanismos mais modernos que nós temos agora a partir da lei da telesaúde, que foi aprovada e sancionada ainda no finalzinho do ano passado, para a gente dar conta de fazer uma revisão geral nessas filas de especialidades por conta do estado de Santa Catarina. Para o governador, este é um dos principais movimentos do governo em direção à priorização da saúde. Nos números globais de cirurgias eletivas, que contam também com os pacientes que deram entrada na fila após o dia 30 de janeiro, foram realizados 73.716 procedimentos em 2023. Nós estamos trabalhando, porque o que nós encontramos foi um absurdo de gente há 3 anos esperando na fila. 3 anos e meio, 4 anos, enfim, era um desastre. O que foi feito? Nós já diminuímos mais de 65% de todas elas. E se não fosse atender as novas, se deixasse acumular como era antes, a gente tinha zerado tudo. Mas a gente olhou para os que estavam entrando, porque doença não pode esperar, então trabalhando dos dois lados. Então, o balanço é extremamente positivo. Eu não tenho dúvida em afirmar que o que foi feito até agora é uma demonstração de zelo e dedicação da secretária Carmen com o seu time, com a Secretaria da Saúde, que tem, não medido esforços de tarde, de noite, de madrugada, para fazer com que esses doentes, essas pessoas que precisam do socorro do Estado, possam ser atendidas. O programa trouxe os dados de pacientes represados no período de 2017 até 30 de janeiro de 2023. A fila de 105.340 foi reduzida para 56.742 até o dia 10 de agosto. Outra redução significativa ocorreu nas consultas cirúrgicas, que passaram de 117 mil para 33 mil. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde realizou 19.158 cirurgias ambulatoriais de catarata. Porém, um dado que chama a atenção é que 30% dos pacientes agendados para este ano não compareceram no dia da cirurgia, segundo as informações dos hospitais catarinenses. Hoje, os casos de ortopedia são os que compõem o maior número de pacientes em fila de espera por cirurgia eletiva no estado, que agora passa de 18 para 30 unidades com capacidade para realizar os procedimentos de alta complexidade. Gente, 30% das pessoas que estão sendo chamadas, que confirmam que vão lá e falam que vão fazer a cirurgia, chega no dia, não vão, não aparecem, não dão satisfação um dia antes, não dão satisfação no dia nada. Tiram o lugar de outras pessoas que precisariam estar na fila, que precisariam estar no centro cirúrgico e fazer uma cirurgia. O governo do estado está fazendo aí essa movimentação desde o começo do ano, desde fevereiro, para colocar em dia essas cirurgias que já estão represadas há mais de 5 anos. Está tentando fazer a sua parte, porque na verdade é o nosso dinheiro empregado nisso, são os nossos impostos que tem que voltar para a gente e estão empregando da forma correta, só que 30% é um número muito alto de pessoas que desistem e não vão
na cirurgia. E como a secretária Carmen Zanotto informou, disse certamente, né, não é uma coisa que dá para trocar em cima da hora. Uma pessoa faltou, vou ligar para outra para vir. Não, tem exame, tem preparação, tem tudo certinho para assumir aquela vaga. Então é um número muito alto de faltas que daqui a pouco também vai se acumulando e faz com que essa fila, essa represa de números continue. Então, né, tenha consciência e também tenha consciência de atualizar os dados junto à sua unidade de saúde. É uma situação que muitas secretarias batem na tecla que os dados estão desatualizados, ou seja, trocou o número de celular? Avisa na sua unidade de saúde. Trocou o número de casa? Muita gente nem tem mais, mas alguns ainda têm, ou então deixou de ter o número de casa e só tem o celular do filho, da filha, ou então comprou um aparelho novo. Informe o telefone, trocou de aparelho, teve aquela linha bloqueada, comprou outro chip, informe o telefone na sua unidade de saúde, principalmente se você está à espera de exames e de cirurgias. Só por causa desse detalhe de não informar o número, muita gente ainda está na fila de espera e já poderia ter passado por um procedimento cirúrgico ou então até mesmo ter aí feito algum exame que estava à espera. Então, são questões que a Secretaria de Saúde do Estado está fazendo para tentar ajudar, mas também um pouquinho os pacientes, a população tem que se ajudar. Então, consciência é o nome que tem que se prezar nesse momento. E, gente, mudando um pouquinho de assunto, essa semana vai ter frio e muito calor. As temperaturas hoje marcaram, como eu disse lá no começo do programa, o dia mais frio do ano, na casa dos 3 graus em algumas regiões. E devem chegar essa semana a 30 em algumas regiões. Olha isso. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando aos 26, sol com algumas nuvens pela manhã, não há previsão de chuva. Quarta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 25, sol com algumas nuvens também, sem previsão de chuva. Quinta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 27, sol com nuvens, sem previsão de chuva. Sexta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 28. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento. A seguir, homens estão dividindo mais os serviços domésticos com as mulheres. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivanete Santos, estou passando por aqui para comentar sobre a nossa agenda Mulheres que Vence, que vai estar acontecendo neste mês de agosto, isso mesmo, no dia 17, exatamente na quinta-feira, ali na nossa IIGD Içara, às 19h30. O endereço é Rua 7 de Setembro, número 600. Ali vai estar uma equipe de fé toda especial, aguardando por você, e com certeza tu não irás sozinha, irá levar uma amiga, irá levar uma pessoa da família, e lá o poder de Deus vai descer, e lá vai se manifestar grandemente na sua vida a presença de Deus. Então, esteja lá em nome de Jesus, porque vai ser bênção. Nós temos que olhar sempre para o nosso Deus, como a Escritura Sagrada o revela. Deus poderoso para salvar, para curar, para intervir nos momentos mais difíceis, e Ele intervém, não como o homem acha, mas como Ele sabe que é o certo e dá a solução. E a intervenção de Deus não custa nada. Você não tem que fazer uma penitência, um sacrifício, fazer promessas para Ele intervir. Ao contrário, você tem que conhecer as promessas dEle na Escritura Sagrada. Aquelas que saltam aos seus olhos, que chamam a sua atenção. Ali Deus está dizendo, isto é para você. Aí você crê e Deus opera. E desse modo Ele tem feito maravilhas por
todas as partes onde o Evangelho é pregado. Os ministros de Deus que oram pelos enfermos, que oram por problemas sérios, veem a mão de Deus operar de um modo transformador e maravilhoso. Você é uma esposa de pastor e sabe o que isso significa? Significa que você é o suporte, o lugar de descanso e a força que este líder espiritual necessita. As esposas de pastor são mulheres especiais. Elas compartilham um chamado incomparável, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios únicos. Aqui está o segredo. Juntas, elas são mais fortes. Unidas em oração, na busca do mesmo propósito, essas mulheres são instrumentos preciosos para a obra de Deus. Foi por isso que Oretha Reagan escreveu o livro O Preço Não é Maior do que a Graça de Deus. Este livro é um guia prático, um ombro amigo e uma fonte de inspiração para todas as esposas de pastores e líderes. Se você é esposa de pastor, esse livro é para você. Nele, Oretha compartilha suas histórias, lições e seus conselhos práticos que lhe ajudarão a vencer os desafios da caminhada. Junte-se a Oretha nesta jornada e descubra a verdadeira força das esposas de pastor. De acordo com uma pesquisa, os homens estão sendo um pouco mais donos de casa nos últimos anos. Eles estão dividindo mais as tarefas domésticas, mas o número ainda é insignificante perto das mulheres. Em 2019, antes da pandemia, as mulheres dedicavam, em média, 21,6 horas semanais para os afazeres domésticos e ou cuidados de pessoas. Entre os homens, a média era de 11 horas por semana, uma diferença de 10,6 horas a mais. Em 2022, essa diferença caiu para 9,6 horas. Apesar da redução, são as mulheres que mais sentem o peso das tarefas domésticas e o cuidado com outras pessoas. Elas dedicam, em média, 21,3 horas semanais para isso, enquanto os homens despendem pouco mais da metade desse tempo, 11,7 horas semanais. Segundo a pesquisa, 85,4% da população brasileira com mais de 14 anos realizou afazeres domésticos onde moram ou na casa de parentes em 2022. Em 2019, era 85,9%. A taxa de realização deste tipo de trabalho entre as mulheres foi de 91,3%, queda de 1,1 ponto percentual em relação a 2019, enquanto entre os homens foi de 79,2%, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período. 9 em cada 10 mulheres em casa preparam e servem os alimentos, arrumam a mesa e lavam a louça, além de cuidarem da limpeza das roupas. Entre os homens, 6 de cada 10 se dedicam a essas atividades. A participação de mulheres também é superior a 70% quando se trata de limpar a casa, pagar contas, fazer compras ou pesquisar preços. A participação dos homens só supera 70% no caso da arrumação do lar e de pagamentos das contas. E olha só, uma carreta bitrem foi flagrada com 20,1 toneladas a mais que o máximo permitido no último sábado na BR-101 em Araranguá. A Polícia Federal Rodoviária liberou essa informação hoje. Além do excesso de peso, o conjunto excedia em 7,9 mil quilos a capacidade máxima de tração do cavalo do trator Scania, com placas de Santa Rosa do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o valor das multas somou mais de R$10 mil
para o transportador. O veículo ficou retido até que o peso a mais fosse transferido para outro veículo. Também não havia nota fiscal da carga e o que será investigado pela Secretaria Estadual da Fazenda. Em 2023, nas rodovias federais de Santa Catarina, mais de 3 milhões de excessos de peso em veículos de carga já foram retirados de circulação. Isso não é preciosismo não, tá, gente? Esse excesso de peso aí estipulado, né? Tem o peso estipulado, o excesso, o excedente dele prejudica as rodovias, né? A rodovia, ela suporta ali uma quantidade de peso. Esse excedente muito alto dá danos, rachaduras, buracos, enfim. Então a polícia fica de olho se tem o limite para ser fiscalizado, pegou a mais, aí o prejuízo ficou bem grande para a transportadora. E o Procon de Criciúma lançou uma nova ação para evitar golpes. O governo visitou investimentos feitos no Porto de São Francisco e também outras informações que você vai acompanhar agora no nosso Giro pela Região. Nesta terça-feira será realizada a primeira etapa do Prêmio ASIC de Matemática nos 11 municípios participantes da premiação deste ano. São quase 18.300 estudantes das cidades de Balneário Rincão, Cocal do Sul, Criciúma, Forquilinha, Içara, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Uruçanga. A prova será aplicada durante o dia para alunos de 5º ao 9º ano em 122 escolas das redes de ensino municipal e estadual. Os estudantes resolverão 20 questões de múltipla escolha envolvendo raciocínio lógico e criatividade para a elaboração da prova. A ASIC se baseia nos critérios da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, e das competências estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular para a área de matemática. O governo de Içara comemorou na última semana os 8.942 atendimentos domiciliares através do programa Melhor em Casa. O atendimento especializado do programa é feito aos pacientes com equipe multiprofissional que ficam disponíveis por 12 horas diárias e aos finais de semana e feriados em sistema de plantão. A Secretaria Municipal de Saúde já acompanhou 297 pessoas através do programa. Para a realização dos serviços, o governo federal destina R$ 56 mil ao mês, com a administração municipal completando com mais R$ 14 mil. O governo de Criciúma realizou a entrega e a apresentação do loteamento industrial do Verdinho. O local possui uma área de 23 hectares e 21 lotes, com dimensões que variam entre 3 mil e 20 mil metros quadrados, pensados para atender às demandas das empresas. O empreendimento deve gerar 1.500 empregos e movimentar anualmente cerca de R$ 500 milhões. A infraestrutura é adaptada para empreendimentos de pequeno, médio e grande porte e conta com serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, água, pavimentação e instalação de energia elétrica. Ao todo, o governo de Criciúma investiu mais de 6 milhões na obra e deve arrecadar mais de 7 milhões com a venda dos 21 lotes adquiridos por 18 empresas. Os contratos com os compradores foram firmados após o pagamento de 30% do valor de cada terreno, como opção de parcelamento do restante em até 12 vezes. O governador Jorginho Melo visitou o Porto de São Francisco do Sul na tarde da última sexta-feira para conhecer as melhorias da infraestrutura que foram realizadas nos últimos meses no complexo portuário. Entre as mudanças, o novo acesso para caminhões, que possibilitou o aumento na capacidade de fluxo de 500 veículos por dia para 1.500. A comitiva também visitou as novas balanças rodoviárias que foram substituídas em julho e que agora agilizam a entrada e saída dos caminhões. O Procon de Criciúma lançou por meio da Escola do Consumidor a campanha Não Caia no Golpe, um projeto educativo voltado para idosos que visa fornecer informações valiosas de como não cair em tais golpes. A iniciativa, que promete seguir até o final do ano, conta com uma unidade móvel do Procon. Em apenas 2 semanas, a campanha conseguiu atingir um público de quase 300 idosos.
O próximo passo da campanha é estar nos bairros em setembro. E o primeiro que será contemplado no dia 4 é o Tereza Cristina. Os documentos necessários para fazer uma reclamação referente a empréstimo consignado no PROCON ou na unidade móvel são identidade, comprovante de residência, acesso ao aplicativo do INSS ou histórico de empréstimo consignado. Então tá certo, gente. Com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera. Também tem daqui a pouco, às 14h, o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, passando por aqui. Também tem a Hora da Graça, às 16h, encerrando a nossa programação de fé, de informação para você e para sua família. Uma boa segunda-feira, proteja-se do frio, ainda vem mais por aí, mas vem temperatura alta também. Cuida da saúde, cuida, que essa semana promete ser de temperaturas bem loucas por aí. Uma boa segunda, tchau!